Olá, pessoal! No episódio de hoje, eu recebo uma mulher que eu admiro pela energia, pela coragem e pela capacidade de fazer muita coisa acontecer. É a Gabi, que é mãe da Olivia e da Sofia, empreendedora, casada com o Rômulo, que é com quem ela fundou a Blow, o espaço delas e a Blow Lab. É uma honra te receber aqui, Gabi, e louca para saber sobre o seu livro e para saber coisas como, por exemplo, quem era você antes de ser mãe? Se ela pudesse falar com ela lá do início, antes de ser mãe, antes de tudo, o que diria para as filhas? Então, fica com a gente que a Gabi tem muito para contar. Olá, pessoal! Hoje é dia de gravar 2 episódios alusivos ao Mês das Mães. E o primeiro episódio não poderia ser com outra pessoa, que é uma mãe, uma empreendedora, uma pessoa inspiradora e uma mulher realizadora, corajosa. E eu acho que a gente precisa entender como é que acontece esses bastidores dessa vida toda, porque às vezes quem olha de fora pensa que é fácil. Mas não é fácil. Então, assim, Gabi, obrigada por ter vindo. Que satisfação pode mãe estar, assim, com o apoio da Blow e a gente poder fazer essa troca. Olha, realmente é uma satisfação para mim e um prazer. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. São 2 assuntos que eu amo falar, que é empreendedorismo e maternidade, que eu vivo na pele todos os dias. Então, um prazer é meu. Ai, que legal. E a Gabi chegando, assim, eu fiquei louca, assim, eu tô com fala represada de tantas coisas que eu quero conversar com ela. E aí eu sempre fico pensando, assim, na primeira coisa que surge desse encontro, né? Porque a gente se conhece profissionalmente na minha função principal, né, que é ter a escola e conviver com a maternidade, com os dilemas, com as dores das mães, as delícias. E aí a Gabi sentou ali e falou assim para mim: nossa, vai ser difícil eu conversar com a dona da escola onde as minhas filhas estudam. Então, assim, sobre isso também, né, que a gente tem esses tabus que talvez para a diretora da escola, para a educadora, tenha que ser uma mãe perfeita. O medo de errar, né? Medo de falar o que é para ser falado, o que é o certo. E, na verdade, não tem certo e errado. Eu acho que cada mãe é uma mãe e o que importa é a gente tentar e ser, né? É. E poder se apoiar. Porque, sabe, o jeito que a gente criava os filhos anteriormente é diferente do jeito que hoje se criam os filhos. E é como você falou, não tem certo ou errado. São formas e cada família acha o seu jeito de criar suas crianças. E como hoje, né, a gente tem esse desafio que é, por um lado, mais estimulado das mulheres ocuparem os seus lugares, então parece ainda que tem uma coisa mais antiga de que isso não é possível, né? Então, como administrar isso tudo? Mas, Gabi, a primeira coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: o teu jeito da tua infância, da forma como você foi criada, ele reflete na Gabi mãe hoje? Com certeza. Eu trago muitas coisas da minha infância, assim, que foi uma infância incrível, mas acho que como todo mundo, né, com altos e baixos. E eu trago muito, assim, da minha mãe, né, amorosa, Porto Seguro. Às vezes eu pensava, ai, que coisa, por quê? Que chata. E hoje eu penso, nossa, assim, era muita segurança que ela nos passava. E o que eu trago também, assim, eu tento cuidar muito, é pra não deixar as minhas feridas da infância e do passado afetarem quem eu sou hoje. Porque a verdade é que quando a gente resolve ser mãe, e eu faço um paralelo com o empreendedorismo, se a gente não tiver muito bem curado e muito bem resolvido com a nossa infância, com o nosso eu criança, a gente leva essas feridas pra frente e não consegue trocar o padrão. O que eu quero dizer com isso, tá? E talvez eu já esteja pulando na frente dos assuntos, mas algo que eu gosto muito. Tem tudo a ver, Gabi. Quando eu comecei a empreender, e empreender me ensinou a ser mãe, não ao contrário, porque eu cheguei no meu primeiro negócio muito despreparada emocionalmente, com muitas feridas. Por exemplo, a necessidade de ser amada por todos os funcionários, de não saber dizer não,
de não querer ser rejeitada. E isso foi tão difícil pra mim e me fez tão mal como empreendedora que eu comecei a me entender e me curar ali. E quando eu fui mãe, que foi alguns anos depois de começar a empreender, eu já não tinha isso aberto e eu já consegui ser muito mais tranquila em relação a dizer não, de poder educar e não querer que elas, assim, essa necessidade de ser aceita. Não, eu já entendi que eu tinha um outro papel. Então, a infância, ela é importante para as coisas boas e ela é muito importante também para tu entender o que foi ruim e o que tá ainda muito em carne viva dentro de ti para tu conseguir te curar e não passar isso adiante. Eu acho super importante. Claro, eu acho que você está falando da capacidade, que é uma coisa que às vezes a gente não tem nata, mas é de poder dizer não e bancar aquele não. E às vezes aquele não faz com que as pessoas gostem mais da gente, não menos. Com certeza. Alguém me falou que a minha filha, a babá que ela mais gostou, no fim, era a babá que falava mais não, porque ela se sentia mais segura. E essa é a verdade. O não, ele traz... Assim, minha mãe me dizia muitos nãos. Isso me trazia muita segurança. Sim. Era o meu porto seguro, porque eu sabia que ela estava lá, sabe? E saber dizer não é muito importante. Por isso que a gente fala da disciplina positiva. E, assim, não é uma crítica, mas eu nunca consegui entender isso muito bem, porque eu acho que quem só diz sim é porque tá querendo dizer sim pra si mesmo, pra coisas do passado. E não necessariamente educando alguém, porque, assim, a vida é cheia de não. Eu vivo isso todos os dias, assim... É problema todos os dias, a gente tem que aprender, né? Tem que aprender a se frustrar. Então, é importante dizer não, Sim, né? E eu não conseguia. sim. Eu aprendi isso empreendendo. Hoje em dia tem essas outras formas que nos alcançam para a gente olhar, mas eu acho que é para orientar de como dizer esse não. Porque às vezes as pessoas acham que quando vão dizer não para os outros, aquilo vai quebrar a relação. Sim. Então, é a forma. Né? Eu acho que isso é um grande equilíbrio da gente como empreendedora e como mãe, e não pensa você que as meninas vão crescer e que você não vai ter que seguir dizendo alguns nãos ao longo da vida. Com certeza. Assim, quem nunca, né? Quem nunca. E você não tem coisas que vai lá dividir com a sua mãe e ela chega pra você e fala, não, Gabi, isso não. Né? Ela agora, só que ela opina e você vai fazer as suas escolhas e vai ser responsável por elas. As crianças, às vezes, a gente precisa dizer não, porque a escolha que ela vai fazer, ela vai se colocar em risco. Exatamente. Então, eu acho que sempre é a forma, né? Que é o equilíbrio em relação a tudo. E essa coisa que você fala assim, eu fui me curando, né? Como que é esse processo curativo para você? Me conta. É um processo. E eu acho que o primeiro passo é a gente se conhecer muito. Eu acho que assim, terapia é muito importante. Hoje eu não faço mais, mas eu fiz por muito tempo pra gente entender quem somos, né? E entender o que nos machuca, o que faz, o que a gente traz do passado. Porque eu acho que a infância ela é muito importante. A infância, ela diz muito quem a gente é hoje. Eu acho importante a gente saber... o que foi bom, o que não foi tão bom pra gente poder mudar. E esse processo de cura, eu acho que foi nada melhor do que sentir na pele, sofrer pra tu aprender. Eu acho que, assim, não tem, sabe? Eu acho que foi muito, assim... O meu livro, que depois a gente vai falar, Zona de Arrebentação, foi exatamente por esse período, assim... Caos total. Mas a gente pode falar agora. A Gabi escreveu esse livro que se chama Zona de Arrebentação, do Caos ao Legado. Conta, Gabi, como que foi a história desse livro? Conto. E a gente não precisa seguir roteiro, porque a gente não tem roteiro. Conversa. Nós somos assim, ó, conversas que de muitas frentes e fontes. Eu comecei a empreender há 14 anos. E nesse primeiro período, que foi essa fase, assim, foi muito difícil pra mim. Eu achei que ia ser fácil, mas assim, eu me descobri muito frágil, emocionalmente. Quando foi isso, mais ou menos? 2013. Olha só o tempo. 2013. Porque daqui a pouco a gente olha pra Blow e acha que ela é de agora. Não, as coisas começaram muito antes. É um processo. E quando eu entrei nesse mundo... É uma história. Quando eu comecei a empreender, que foi o Espaço Delas, que é o meu primeiro salão, ele existe até hoje. Mas, assim, foi muito difícil pra mim, porque eu me vi, de verdade, muito frágil emocionalmente. E eu não tava pronta pra tudo que o mundo do empreendedorismo iria me trazer, né? Então, assim, frustrações,
Eu não sabia do negócio, eu não tinha estudado o modelo. O caminho do empreendedorismo é muito solitário. Às vezes tá bom, às vezes não tá bom. Às vezes tu precisa tomar decisões difíceis, às vezes tu não tem com quem conversar. Eu não era uma boa líder, eu não sabia ser uma boa líder, porque eu queria agradar todo mundo. Eu não sabia dizer não, então eu me desviava muitas vezes do que eu acreditava, porque eu queria agradar os outros e não agradava a mim. Então foi um período muito difícil, que eu chamo da zona de arrebentação. Eu falo a gente porque o Rômulo é meu sócio desde o início. Então, assim, a gente recém tinha começado a namorar, fazia 2 anos. E vocês embarcou nisso vocês fizeram formações que têm a ver com o negócio? Você se formou em quê, Gabi? A gente se conheceu na faculdade. Nós nos formamos em administração, na SPM. Eu sempre gostei dessa vida empreendedora, sempre quis empreender. Fiz publicidade, fiz hotelaria, não tinha me encontrado. E a administração abriu o mundo pra mim, assim. Eu vi, meu Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Foi muito legal. Mas aí eu fui trabalhar na área de exportação, fiquei 6 anos com exportação de carne. E aí, uma hora eu me dei conta, falei, gente, tô perdendo minha essência, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio. E aí, comecei o Espaço Delas. E foi esse período muito difícil, assim, a gente... Dívida, e não dava certo, não tinha cliente, eu não sabia pra onde ir, não sabia o que fazer. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, eu engordei 20 quilos, comecei a fumar. Foi um período muito difícil pra mim. Ansiogênico, comecei a ficar ansiosa, crise de ansiedade, foi horrível. E aí dá vontade de desistir, né? Muitas vezes. E tudo que eu queria naquela época, talvez eu não soubesse, mas assim, hoje pensando, era alguém que pegasse a minha mão e me tirasse. Porque eu tava nessa zona de arrebentação que, assim, tu respira, a onda bate, tu não sai do lugar, tu não consegue nadar, tu não consegue voltar, tu não consegue avançar, tu não faz nada. Fora que tá exausta pra pensar. Exausta, e assim, a vida perde a graça. E aí eu pensando assim, meu Deus, como eu queria ter lido esse livro naquela época. Porque eu quero realmente ajudar as pessoas a sair dessa zona, que é normal. Só que a gente precisa muito sair dela. E assim, os problemas, eles não diminuem depois que a gente sai da zona de arrebentação. Eles ficam maiores. Só que a gente consegue ver o horizonte, a gente consegue ter realmente um propósito, consegue crescer. Então, esse livro eu escrevi assim, contando a minha história, porque tem muitas histórias, e mostrando para as pessoas como que a gente conseguiu sair desse lugar pra Blow. Que, assim... tá muito longe de ser o que eu quero que seja, mas a gente tá construindo um legado, sabe? A gente tá transformando vidas. E quando eu paro pra pensar e olho pra trás, eu penso, meu Deus, olha tudo que a gente fez. Eu e ele, sem ninguém, sabe? Mas se eu tivesse ajuda, seria muito mais fácil. Então, esse é o intuito, assim. Mas talvez, né, Gabi, a gente fica pensando se a gente tivesse essa ajuda, mas eu acho que você só pôde valorizar a ajuda quando você teve a vivência. Não tem como não ter vivenciado os problemas raiz mesmo para saber fazer. E vai dizer, até hoje, eu também como empreendedora, às vezes eu tenho que fazer coisas que eu achei que eu não precisava mais fazer. E a gente precisa saber os processos até para poder ensinar outras pessoas a fazerem. Assim, olhando para trás, eu não me arrependo. Mas... Que bom que passou, né? Eu não precisaria ter sofrido tanto. Não precisaria. Mas foi muito bom, assim, é uma trajetória que eu me orgulho demais, de tudo. E aí E assim, eu instigo muito no livro as pessoas entenderem o porquê que começaram, né? Porque eu só consegui sair daquele lugar porque eu sabia o que eu queria e o porquê que eu queria. Eu nunca quis ter um salão. Assim, aliás, eu nem considero que a Blow seja um salão. Eu considero que a gente transforma vidas. Tanto dos profissionais que entram na Blow com muita oportunidade, ganhando dinheiro, e também das clientes. Porque, inclusive das mães, que a gente facilita a vida. Mas, assim, é muito legal conversar com as clientes e ver como a gente muda a vida delas. Através da autoestima, elas conseguem ir numa reunião muito mais confiante, conseguir uma promoção, um cargo melhor. Elas saem de relacionamentos abusivos, porque elas vão se sentindo... A gente vai empoderando essas mulheres, sabe? Talvez não na primeira escova, mas ela pensa, nossa, eu posso vir sempre. Na segunda, na terceira, ela vai se olhando direito, vai se olhando, assim, realmente quem ela é. E a gente já teve vários relatos. Sim, Gabi, muito obrigada. A Blow mudou minha vida. E é isso, sabe? Que legal poder ter um propósito e
saber onde tu quer chegar. Pois é, Gabi, aí eu vou falar da minha experiência. Eu hoje fui fazer, tinha realmente uma agenda bem apertada e marquei horário pelo aplicativo e eu cheguei 2 minutos atrasada para fazer as unhas e já me perguntaram se eu estava a caminho, porque já tinha outra pessoa que se eu não fosse no lugar. Então, isso é uma coisa muito importante, a questão de tu marcar um horário e o profissional tá te esperando. E depois eu fiz a escova com uma pessoa que já me atendeu várias vezes. E eu tô te dizendo isso, assim, porque eu vivo e vivi hoje a experiência. Eu sempre acho que um negócio vai bem quando a dona pode não estar no negócio. E que você vê que as coisas acontecem e aquilo é de dentro para fora. Sim. Então, assim, desde a chegada, o atendimento, quando te oferecem um café, uma água, ali tem um cuidado, sabe? O copo é descartável de uma coisa que é reciclável. Tem uma frasezinha escrita no copo. A água também, aquela lata, é uma lata pensada em ser uma coisa de reutilização. Sim. O jeito que a pessoa te serve, os produtos que tem ali, é possível, é uma experiência possível. E eu vejo que as pessoas vão recorrentemente, tem clientes cativas, além de quem vai... Te vicia as clientes. Que legal. Mas isso é pelo atendimento. Assim, hoje eu tinha um evento 8 horas da manhã no centro. Eu cheguei pra fazer escova 5:45. Assim, 7:50 eu tava pronta. Eu falei assim, gente, sério, o meu negócio é muito bom. Eu facilito a minha vida também, sabe? Claro. Então, é isso. E como foi importante no início eu ter sofrido em dizer não, porque hoje os nãos que eu falo é o que dá. Eu acho que é o sucesso da Blow, por exemplo, é não. Porque no início, quando a gente abriu, as clientes chegavam, nossa, mas é muito ruim porque não faz mesh, é muito ruim porque não faz não sei o quê. E como eu tinha tanta certeza do que eu queria e o que eu queria entregar para minha cliente, que é facilidade e disponibilidade, o não, ele era tão fácil dizer não para a cliente que eu acho que fez com que a gente tivesse tanto sucesso, desse tão certo. E esse não, ele é importante, porque é o teu posicionamento. Se eu for agradar todo mundo, vai sair do propósito. E vai sair do propósito que vocês estavam tentando que esse negócio... E realmente, é para facilitar a vida numa escova. Tem outras coisas, aí tem outros lugares. A gente não vai dar conta de tudo, né? Não vai dar conta de tudo. E assim, por que a gente existe? Para isso. Ponto. Então, todas as nossas decisões, elas são pautadas no nosso propósito. Todas. E o Rômulo, nessa coisa mais antes de eu perguntar do Rômulo, vou voltar um pouquinho que eu quero entender. Para ter aquele atendimento, das pessoas estarem trabalhando daquela forma que a gente vê ali, e quem não foi, eu aconselho que vá, para experimentar mesmo. O que tem por trás dos bastidores para chegar ali no ponto final, que é a cliente? Muito trabalho, muito amor, mas eu acho que uma coisa muito importante foi eu ter ficado muitos anos à frente e entendendo o que as clientes queriam. Porque nessa época do livro e até 5 anos atrás, 4 anos atrás, a minha vida era ficar lá dentro, entendendo o negócio e melhorando. Então, tudo que tem hoje é porque a gente viu de alguma forma que a cliente queria ou que facilitaria a vida dela. Tudo tem um porquê, né? Por que o espelho é atrás e não é na frente? Por quê? Porque isso faz com que a gente seja mais rápido. Faz com que a cliente não olhe o processo e ela se sinta muito mais bonita. Tem vários porquês, não é estética. Então, assim, é tudo muito pensado. Tudo que acontece ali dentro tem um motivo, sabe? Eu reparo, assim, o fio que passa pela gaveta, ele não atravanca nas pernas. O lugar onde tem para colocar a bolsa é para ser uma coisa agilizada. É para ser agilizada. Lava, escova e vai, porque... De novo, o propósito é facilitar a vida da cliente. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, escolher o profissional. Por que isso? Porque eu não quero que a cliente possa? Não, porque eu quero que a cliente faça a agenda dela. Eu não quero que ela fique presa na agenda do profissional. A cliente tem o tempo dela. Então, o meu papel na Blow é fazer com que todo mundo atenda tão bem que a cliente possa pensar só nela. E não na agenda do profissional. Porque às vezes ele não vai ficar doente, todo mundo tem problema. Mas nunca vai atrapalhar a agenda da cliente. Ela é sempre em primeiro lugar. Então, tudo tem o porquê. E por trás disso, assim, muito experimento, muita pesquisa, muito penso. E vocês têm assim, Gabi, porque a gente vive um momento de muitas oportunidades, mas também muita rotatividade de profissionais. Muita.
E aí, como é que vocês fazem esse corre quando um monte de gente não vem trabalhar por questões pessoais ou porque vão trabalhar em outros lugares? Como é que vocês fazem? No início, assim, eu ficava mal, sofria, e eu entendi que essa é a vida e esse é um negócio. Então, assim, ter mais profissionais do que cadeira, por exemplo, é uma estratégia. Porque tudo bem as pessoas não irem trabalhar, mas eu Quanta sempre coisa. tenho pessoas pra atender. E quando vai todo mundo, melhor ainda, a gente faz um rodízio, tá tudo certo. Mas assim, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que fazem com que o negócio realmente ande, né? Uhum. Mas o importante é cliente ser atendido. Isso aqui é o que promete Esse é o e o que negócio. entrega. Esse é o negócio. E Gabi, e entre você e o Rômulo, assim, o que fecha como sócios? O que fecha a parceria, assim? Tem uma coisa, assim, que você às vezes se perde, ele vai lá e resgata e vice-versa? Assim, eu acho que sociedade é incrível quando as pessoas se complementam. Eu e o Romulo somos pessoas completamente diferentes. Completamente. Ele fala A e eu falo B, e a gente nunca concorda, o que é ótimo, porque são discussões muito boas. Mas, apesar de não parecer, eu adoro coisas analíticas, número, finanças, coisas. Eu sou muito prática. O Rômulo estuda, pensa, estratégia. Então, assim, ele é muito mais dessa parte estratégica e eu sou muito mais da parte operacional, digamos assim. Uhum. E dá super certo, super certo. A gente respeita, eu admiro muito ele me admira muito. Então, assim, ele fala, tá falado da parte dele, sabe? E a mesma forma comigo. Isso é muito legal, assim, a gente se completa de uma forma muito boa. Que muito legal. boa. Uhum. E vocês conseguem, quando fechar, é difícil de fechar, porque os horários da Blow são extensos, mas quando vocês entre vocês terminam o expediente, vocês conseguem não falar no negócio? Se eu te disser que sim, é assim, a maior mentira que eu vou te contar nesse podcast. Aham. É impossível não misturar a vida e trabalho, até porque eu acho que é uma coisa só, né? Uhum. Eu amo meu trabalho e amo estar em casa, então a minha vida é essa. Não tem vida e tem trabalho, é a mesma coisa. A maternidade mudou muito isso, porque a gente não tinha fim. Aham. E aí, hoje, o mundo pode estar acabando, mas eu tenho horário pra acabar, o que é ótimo, né? Mas a gente conversa bastante em casa, assim, sobre trabalho, não tem como não. Sim, Não porque são muitas coisas que seguem acontecendo dentro da gente quando a gente vai embora, não é só quando fecha a porta, né? E assim, o dia é tão corrido que às vezes no escritório, assim, eu fico bem próximo dele, mas às vezes a gente nem se fala, nem se vê. Aí chega em casa e tá, como é que foi teu dia? Me conta. Porque é tudo muito rápido acontecendo, né? Uhum. E Gabi, vocês têm um centro de treinamento para os profissionais? É aqui em Porto Alegre? Então, a gente usa as próprias lojas como centro de treinamento. E a gente tem o escritório, que é a nossa sede, onde fica toda a parte de educação, back-office, marketing, operacional. Hoje são 25 pessoas, né, Duda? Mais ou menos. No escritório, assim, pensando em Blow, pensando nos franqueados, porque a gente tá com 65 lojas hoje. Então, assim, o meu negócio não é mais estar em salão. Hoje, meu negócio é ensinar os franqueados, as gerentes, enfim, a fazer o negócio acontecer, né? Então, a gente tem... E os treinamentos são em loja. A gente vai nas lojas para treinar. Ai, que legal. E Gabi, assim, em termos de ideia de números, assim, quantos empregos esses com os franqueados muito legal, isso gera? Olha, a gente tá... Digamos que a média das lojas sejam umas 15 pessoas, tá? A gente tá chegando bem perto de 1.000, tá? Olha que legal. Isso é incrível. E é vários primeiros empregos, várias pessoas mais velhas que não têm oportunidade, que a gente consegue, várias pessoas que não têm carteira de cliente, não se colocam. Então, assim, o trabalho que a gente faz com os profissionais é muito legal. Muito legal. Tem coisas, isso o dinheiro não compra, né? Dinheiro não compra. Isso é. E lá atrás, no meio de todos aqueles perrengues, você, assim, triste, desanimando. Eu sei da história lá que teve um momento, teve um tio na família que foi lá e ajudou fecha vocês. Logo. Ele falou, fecha. Parem com essa bronca, né? E você tinha ideia do tamanho que isso ia chegar e que vocês iam conseguir? Tu sabe que sim.
Ai, que bacana. Eu sou, assim, muito otimista e muito sonhadora, então eu sempre tive certeza. Em nenhum momento eu duvidei. Eu cansei, eu chorei, eu fiquei mal, mas eu nunca duvidei que eu ia ser muito grande. Eu ainda, assim, tá bem longe do que eu acho que a gente vai ser. Mas eu sou muito otimista, eu acho que isso é muito importante também, energia, né? Porque a gente atrai. Eu nunca duvidei. Que legal. Nunca. E outra coisa que me chama a atenção, né? Porque a gente, quando fala de empreendedorismo, gestão e tudo isso que a gente tem que dar conta ao mesmo tempo, né? Mas tem uma coisa que você falou que eu queria te perguntar mais. A gente tem um centro de educação. Então, assim, não é um treinamento, né? É uma coisa educativa com o time. Como que é isso, Gabi? Tem alguém que planeja isso? Sim, por quê? Porque franqueadora, ela nada mais é do que uma empresa que precisa ensinar, né? Eu preciso ensinar os franqueados. Eles me pagam para receber know-how, treinamento, estratégias. Então, a parte de educação da empresa, eu acho que é a parte vital de uma franqueadora. A gente tem que ensinar os franqueados que acreditaram na gente, que muitas vezes nunca empreenderam, primeiro, a ser empreendedor, a ter um negócio e a conhecer o negócio que eles compraram, que é a Blow. Então, assim, a gente tem uma universidade corporativa com mais de 300 horas online de treinamento. E aí, sou eu um pouquinho... todas as áreas da empresa, assim, fazem treinamento. A gente tem online e ao vivo todas as semanas para toda a equipe de todas as lojas. Então, assim, é infinito. Nunca para e nunca vai parar. Nunca vai parar. Por isso que, eu acho que é por isso que tem esse impacto nos colaboradores. Sim. Porque eles se sentem aprendendo, valorizados, e a educação, talvez das poucas coisas na vida que dão essa sensação que tu sai, mas tu leva contigo essa coisa, é o que tu aprende. Quando vai inaugurar uma loja, a gente sempre vai com a equipe, é a Baiana e a outra menina que sempre vão. Quando eu posso, eu vou. Mas elas ficam 8 dias na loja, não é ensinando, mas é treinando os profissionais, padronizando o produto. E quando acaba, assim, os profissionais falam, isso nunca aconteceu na minha vida. A gente nunca teve um treinamento tão valioso como vocês nos deram aqui, e de graça, sabe? Então, as pessoas valorizam muito Porque isso. elas aprendem o processo e compreendem o porquê da coisa, Exato. né? Sim, e aparece isso no detalhe, por exemplo, quando ela vai lavar o cabelo, a forma como ela lava o cabelo, o produto que ela usa, ela explica que produto é esse. Sabe, hoje, quando ela lavou o meu cabelo e aplicou os produtos, ela sabia o que ela estava fazendo. E ela sabia, ela acreditava naquilo ali, porque ela também viu todo o processo de nascer. E hoje a Blow Lab tem muitos produtos, né, Gabi? Sim, quando a gente... Olha só quanta coisa que veio aqui. São mais de 20 produtos. Quando a gente inaugurou a primeira unidade da Blow, que é a do Moinhos, que é a matriz, a gente já inaugurou com a Blow Lab, porque eu sempre entendi que para o negócio dar certo, ele precisava estar envelopado em todos os sentidos. Não adianta ter um lugar bonito, uma escova maravilhosa e um produto que às vezes eu não sei o que tem ali dentro. Então, ter o nosso produto nunca foi negociável. Por que é desenvolvido tudo isso, Gabi? Ou você também é farmacêutica. Às vezes eu penso, Rômulo, por quê? Que a gente dificulta tanto a nossa vida, mas isso que é o bom, né? Mas assim, foi o maior desafio, com certeza, foram os produtos. É mesmo? Com certeza. Mais do que criar tudo isso e treinar esse monte de gente, são os produtos? Sim. Porque você é muito exigente? Não. Mas primeiro que eu nunca, na minha vida, isso eu nunca tinha pensado, em ter uma marca de produto, né? E aí, é um processo bem longo, porque a gente encontrou uma fábrica aqui do Sul, em Canoas, maravilhosa, que é super nossa parceira. E eu falo, Bianca, eu preciso de um shampoo assim, 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 assim. Você tem em mente o shampoo que você quer. A gente sabe o que a gente precisa. E isso é por todos esses anos, né? Sim, porque sim. se fosse hoje, você não Por teria exemplo, ideia. o shampoo que a gente usa no lavatório, ele tem que ser muito bom, mas para todos os cabelos. Não pode pesar num cabelo, ficar seco. Não, tem que ser para todos. Sim. Então, a gente vai brifando. Ela faz a amostra, nos manda, volta, nos manda. Então, assim, são muitos meses desenvolvendo um produto. E aí, hoje, eu já tenho uma equipe para fazer isso, para me ajudar. Mas antes era assim, eu testava e eu aprovava. E aí, quando eu colocava na loja, eu pensava, gente, que responsabilidade.
E agora as clientes vão usar, e eu que aprovei, se não tiver bom, sabe? Então, assim, foi bem angustiante, mas é muito legal eu saber que a gente conseguiu chegar num resultado tão bom. E hoje o que tem, Gabi? Tem shampoo? A gente tem 5 linhas de shampoo, máscara, a gente tem condicionador, leave-in, que é o protetor térmico, que é inegociável também em todas as escovas. A gente tem o shampoo seco, que é um dos campeões de venda, que eu amo, não vivo sem. Isso quebra um galho, né? Nossa! Porque, assim, a Blow, ela existe pra facilitar a vida. Mas eu não quero que a cliente vire escrava de salão. Eu quero ajudar ela a se sentir sempre bem. O shampoo seco é uma arma, assim, ó, poderosa. E eu amo. E eu quero que você me ensine, porque, por exemplo, eu tô na menopausa. Tá. E o meu cabelo, ele mudou de como ele era. Em 2 dias, ele tá muito oleoso. E às vezes eu preciso, assim, Nossa, um turno então eu a vou mais. te mostrar. Meu Deus, isso aqui faz o cabelo durar 2 dias mais. Pode ter certeza. Sério? É maravilhoso. E como que aplica, Gabi? Me ensina, assim, de boca. Depois eu vou Tá, testar. depois eu te mostro. Mas Tá. basicamente, chacoalhar bem. Já tá ótimo. Dá uma esfregadinha, Dá uma assim, esfregada. aí, onde tá mais oleoso. E É. aí, Assim, ó, tu bota nessa parte, faz assim, dá um Aham. volume, fica maravilhoso. olha. É incrível, depois tu vai usar. Vou experimentar. Tem o perfume agora, que também é nosso campeão de vendas, que tá incrível. Perfume capilar. Trouxe? Tem um monte de coisa. Esse aí, pode cheirar. Isso aqui. Eu trouxe de presente pra ti. Ai, que bom. É um perfume capilar. Ai, que legal. Às vezes tu sai de restaurante, não fica com cheiro bom no cabelo. Olha que cheiro bom. Ai, que delícia, suave. É, Não é briga maravilhoso. com o perfume. E fora amei. isso, ele tem várias coisas. Ele hidrata o cabelo, tem um monte de coisa boa nele. Que legal. E aí a gente foi Obrigada. aumentando. Obviamente que eu comecei com shampoo, condicionador, leave-in e mais 2, 3 coisas. Uhum. Aí a gente foi entendendo a necessidade e foi Ai, lançando os muito produtos. cheiroso. Que Mas é meu grande delícia. desafio, tá? Imagino. É meu grande desafio. Não só o produto, mas ter uma distribuidora, porque eu não sabia nem por onde começar. Fui aprendendo e errando. É, e daqui a pouco até pode fazer uma linha para as crianças, né? Claro. Ah, isso Com aí. certeza. Tu já tem 2 pessoinhas para testar, uma com o cabelo de um jeito e a outra com o cabelo de outro jeito. E outro dia eu as vi, tenho o privilégio, né? Eu as vi brincando e elas estavam brincando de salão. Uhum. Aí uma perguntou para outra: vai pagar no cartão na maquininha ou Pix? Eu acho o amor. máximo, elas brincam de blow. É isso aí. E aí elas falam no telefone caminhando. Elas te imitam. Coisa mais querida. Ai, é isso aí, né? E assim, e no meio dessa empresa gigante que está se tornando, né? E com tudo que vem junto com ela, né? Uma cultura de uma empresa aí que a gente está falando. Como é, sim, ser mãe de 2 crianças pequenas e 2 meninas? É uma loucura. É incrível, assim. Eu sempre quis ter 2 filhas, porque eu tenho uma irmã gêmea. Uhum. E só quem tem irmã sabe como é bom ter irmãos, né? Então, assim, que legal que eu pude realizar esse meu sonho de ter 2 filhas. E hoje eu vejo elas brincando. É assim, ó, eu acho que eu tenho vontade de chorar, de tão feliz que eu fico. Porque é tão lindo ver as irmãs brincando e dando a mão, e uma cuidando da outra, sabe? É tão legal. Mas a verdade é que, assim, o Instagram, as pessoas são perfeitas, né? É tudo muito fácil, muito incrível. E tem eu receitas milagrosas, Só né? que, assim, é um caos. Uhum. É um caos. E tá tudo bem ser um caos. Sim. Porque faz parte, né? Tem dias maravilhosos, tem dias mais difíceis. Mas como é que vai encarar a vida de verdade se tu não vive o caos É. e o cotidiano e tu... Porque o que é mais incrível de criar uma criança? Além do trabalho que dá, que é muito trabalho e que a gente precisa de muitas pessoas para nos darem suporte. Às vezes até alguém que olha e diz assim, mas o que eu posso fazer para você agora? Às vezes nem precisa fazer, mas só da gente ouvir isso a gente se alivia, porque é muita coisa que tem que dar conta. Sim. E criança é um ser que não é grato e nem reconhecido. Por mais que a gente faça, eles querem sempre mais. Porque eu acho que eles precisam se abastecer muito disso para depois aguentar a vida, né? Então aí a gente volta à questão dos contornos, que são os limites. E por que são tão importantes? Porque eles vão indo e eles precisam de alguém que diz, olha só, até aqui pode, até aqui não pode. Mas como fazer isso quando você está exausta? Assim, equilíbrio. Eu não acredito no equilíbrio. Tem momentos
que a gente precisa dar muito mais atenção para as filhas, tem momentos que a gente precisa dar muito mais atenção para o negócio. E eu acho que o cansaço físico, tá? Ele é o menor dos problemas, no meu caso. Que eu lido super bem com cansaço físico. Eu nunca precisei dormir horas, eu sou uma pessoa agitada. Então, o cansaço físico, assim, tá tudo bem. Eu acho que o que pega mais é o cansaço mental. Uhum. De tu saber que tu não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer vários papéis ao mesmo tempo, e o sentimento de estar, às vezes, devendo, ele é muito presente, né? Claro. Tu sempre acha que tu tá devendo. Só que eu me considero, assim, privilegiada, porque eu nunca, de verdade, assim, eu nunca tive a vontade, aliás, nunca tive a expectativa de ser perfeita. Então, eu não me cobro. Eu não me cobro a perfeição. Eu sei que eu tenho várias coisas para lidar. Eu sei que quando, por exemplo, elas estão doentes, não conseguem ir pra escola, eu vou deixar muito a desejar, vou ficar devendo para todo mundo no trabalho. E tudo bem, assim, eu preciso mentalizar, né? Eu preciso dar uma respirada, foca no momento e depois tu resolve, né? Porque depois que a gente é mãe, nenhum problema é grande perto delas estarem em saúde, delas estarem bem, assim, de verdade. Isso pra mim foi muito bom. Porque eu sempre achava que todos os problemas eram o fim do mundo. E hoje eu vejo que nenhum problema é um problema de verdade, né? Problema de verdade. Mas isso é um exercício, porque a gente é treinada a ficar assim, dando conta, e que não pode ficar nada para outro dia. Então, assim, essa coisa de o que é realmente prioridade para hoje. Isso é maturidade. Assim, isso é muito importante, porque ninguém precisa e ninguém consegue ser perfeito e dar conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Quando que caiu essa ficha para você? Não sei te dizer quando que caiu essa ficha, mas... Mas assim, faz bastante tempo? Eu acho que desde o início. Desde o início, eu nunca me cobrei, assim, de ser uma mãe perfeita. Nunca. Até porque não existe, não existe, mas eu vejo muitas pessoas se cobrando. Meu Deus, eu não consegui amamentar, sou uma mãe horrível. E eu acho que é porque, por exemplo, eu nunca pensei nisso, que eu conseguia amamentar super bem, por exemplo. Eu acho que quanto menos a gente se preocupa, melhor a gente consegue fazer, né? Porque a nossa cabeça, ela às vezes cria monstros e cria coisas que não existem, na verdade. E eu acho, Gabi, que tem, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que tem um julgamento silencioso em cima das mães. Eu me sinto muito julgada. Eu acredito, eu também. Eu me sinto muito julgada. E isso é um exercício que a gente faz do que a gente pode e que é possível pra gente. Porque o meu jeito é o meu jeito, o seu é outro. E eu acho que esse exercício de fazer e refazer e se dar conta, mandei super mal nisso. Até de poder falar com as meninas assim, olha, ontem a mãe falou aquilo, mas eu não gostei, eu me arrependi, me desculpa, e vai lá e refaz. Isso é um exercício muito valoroso para uma criança também poder contar uma coisa quando ela não se sente bem. Com certeza. Porque a gente vai criando uma expectativa e crianças dentro de uma realidade que não é. Né? E eu acho, às vezes, que as mães se cobram e elas não se dão conta da capacidade de empatia que tem uma criança. E poder pedir assim, olha só, ajuda a mãe, pôr a mesa, tirar a mesa. Eles se sentem muito valorizados em ajudar. E quando a gente fala que a gente está com um problema e pode dizer assim, não tem nada a ver com você, isso é uma coisa da mamãe, é lá do trabalho, é lá, eu tô com dor no meu pé, eu dormi mal, porque as crianças são muito autocentradas, elas acham que tudo é por causa delas. E quando a gente diz, alivia. Legal. E também, assim, às vezes tu tá mal, nitidamente, tu fala, não, tá tudo bem. A criança sabe que não tá tudo bem. Isso é uma coisa que me lembra da minha infância, assim. Meus pais são separados. E eu lembro que eles brigavam e aí tava tudo bem. Eu sabia que não tava tudo bem. Eu pensava, por que ninguém me conta, sabe? Às vezes é tão bom tu ser honesto com a criança, né? E várias vezes eu boto os pés pelas mãos e eu falo pro Rômulo, elas vão dormir, eu falo, ai, Rômulo, tô com remorso, não gostei. Daí no dia seguinte pede, filha, desculpa. E assim, bola pra frente, né? Sim, faz parte. Pra frente. E também, Gabi, as mães da gente e eu também, agora a gente pode, embora tenha esse julgamento, que eu também acho, acompanho mães, nossa, há quanto tempo, né? Mas a gente
tem mais oportunidades de falar o que a gente sente do que na época da tua mãe, na época que eu fui mãe, que eu fui muito, muito jovem da minha mãe, porque não podia. A gente tinha algumas relações bem difíceis e a gente precisava dizer que estava tudo bem. Hoje a gente já... Eu me sinto, assim, muito julgada. Eu não me afeta de verdade, tá? Mas, assim, eu sinto que as pessoas... algumas pessoas, tá? Mas elas acham que a mãe ainda deveria estar em casa. Então, por exemplo, teve uma época, o ano passado, acho no início do ano, que eu tive que viajar bastante, várias vezes. E, assim, várias pessoas faziam comentários. Ai, coitada das tuas filhas. Eu falei, por que coitadas? Sabe? Elas estão muito bem cuidadas, estão com a avó, estão com o pai, estão com não sei o quê. Por que coitadas? Mas isso só não me deixava triste, porque eu acho que isso é super resolvido dentro de mim e por um grande motivo, assim, que eu sempre tive uma certeza. Eu cresci com uma mãe que abdicou de tudo pra me cuidar, pra cuidar da minha irmã. E ela foi a melhor mãe do mundo. Só que hoje, eu vejo que nessa parte profissional, ela é frustrada. Porque ela não seguiu o sonho dela. E minha mãe era muito sonhadora, ela tinha muitas vontades. E ela não seguiu. E como hoje eu queria ver minha mãe realizada, profissionalmente também, sabe? Por mais que às vezes ela tivesse que me deixar um pouquinho de lado pra seguir a vida dela, isso me faria tão feliz. Então, eu sempre tive essa certeza. Eu quero mostrar pras minhas filhas que eu sou feliz, realizada, trabalhando, e que eu não precisei largar nada ou quase nada por causa delas. Porque isso é um peso muito forte. Tu saber que a pessoa que tu mais ama largou a vida ou não foi feliz por conta de ti, né? Então, eu sempre tive isso, sim. Eu quero ser muito feliz, realizada, porque eu quero que minhas filhas vejam isso também. Eu acho isso importante, elas verem que eu consegui ser quem eu quero ser com elas. Sim. Né? Isso é muito forte pra mim. Também sendo mãe. Também sendo mãe. Não só bom. sendo mãe. E aí, assim, o que mudou na vida, assim, da maternidade? Na verdade, eu considero que eu sou a mesma pessoa. Muitas pessoas, a maternidade me transformou, eu sou outra pessoa. Não, eu consegui continuar sendo eu. Sim. Muito melhor, às vezes muito pior, às vezes num caos, às vezes... Mas, assim, eu consegui otimizar muitas coisas boas que eu tinha por conta da maternidade, não mudar a minha rota por causa delas. Sim. Eu acho isso muito pesado pra criança. Claro, sabe? E eu acho que a tua mãe também se realiza de ver vocês... Total, ela fica super feliz, assim, porque... ela fica muito feliz, mas eu sei que ela queria também, sabe? Mas hoje, com a vida mais longeva, sim. Por que não? Ela tem todo o tempo do mundo, né? Com certeza. E isso é muito legal. E ela também cria condições como rede de apoio para que tu possa dar os teus corres, né? Avós são tudo na vida, graças a Deus. Sim, é isso aí. Que legal, Gabi. E voltando um pouquinho pro teu livro, foi muito doloroso escrever coisas, relembrar coisas, ou isso reparou algumas coisas? No processo, assim, de escrever, eu comecei a lembrar de coisas que eu não lembrava. E aí, começou a dar uma... desacomodada. Aí eu parava, não tô com tempo de escrever. E aí, às vezes, tu vai se boicotando, né? Então, várias vezes eu percebi que eu parava quando eu tava chegando num lugar muito profundo ali, que foi muito difícil pra mim. Eu sempre digo, a minha memória é curta, graças a Deus. Mas, assim, eu fui relembrando algumas coisas. E eu não sei se curando, mas eu fui vendo, nossa, que legal, eu amadureci muito. Eu sou outra pessoa. Assim, é impressionante. Eu fui escrevendo e eu me lembro dessa época que, assim, 10 anos atrás, nem é tanto tempo. Pensei, meu Deus, como eu amadureci, sabe? Sim. Então, foi muito legal eu poder reviver isso e entender. Porque às vezes a gente não enxerga o processo, a gente não enxerga quem a gente tá se tornando, a gente não vê como a gente cresce, como a gente amadurece. E aí, poder pensar no passado foi muito bom para essa análise. Que legal. E sabe, Gabi, isso eu te digo assim, porque eu sou mais velha do que tu e tenho também muitos desafios profissionais. Tudo que a gente vive na nossa vida, o ter feito hotelaria, publicidade, depois administração, ter tido a primeira experiência lá, muitos perrengues, depois 2 filhas, uma pertinho da outra, agora a Blow crescendo, toda essa questão educacional, uma universidade dentro do negócio, inspirando tanta gente. Eu vou dizer que, às vezes, parece
que você falar sobre isso muitas vezes fica repetitivo para você, mas isso você não pode deixar de contar para as outras pessoas, porque isso é uma história muito legal, muito inspiradora e que às vezes as pessoas precisam saber. Com certeza. Como é que é? A gente não se dá conta como a gente pode ajudar alguém, né? Quando eu acabei de escrever, tava pronto. Eu falei, Romulo, quem sou eu pra lançar um livro? Tipo assim. Como assim, quem é? Sim. Ele falou assim, Gabi, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, Gabi, o que pode parecer muito banal pra ti, pode mudar a vida de alguém. Porque alguém pode estar precisando ler isso. Então, é muito legal esse pensamento, né? Claro Legal. que é muito legal. E quando você falava assim que foi muito importante ter se tratado, feito uma terapia, o que é um tratamento se não a gente narrar as coisas, falar. Então, o livro já se vale, além de ser uma história inspiradora, para a sua reparação. Eu acho que exatamente, terapia, tu trata tu mesmo se escutando e falando, né? Eu lembro que às vezes eu falava, eu pensava, meu Deus, olha o que eu tô falando. Tu te escuta, né? E aí, escrever. E no livro, eu proponho alguns exercícios pra pessoa escrever, sabe? E começar a relembrar, principalmente os porquês. Porque sempre tem um porquê que a gente começou que vai se perdendo no meio do caminho dos estresses. Mas escrever faz com que a gente sinta de novo. Claro, porque é diferente de digitar. Quando você escreve, você desenha, transforma aquele pensamento em palavras. E isso é muito importante. São coisas que a gente não pode perder. E repara, as meninas, quando gostam de uma história, de um livro, elas não pedem para que leiam muitas vezes, pois aquelas histórias fazem com que elas elaborem. Né? A narrativa é uma grande oportunidade da gente poder reparar. Então, isso é muito importante, que legal, né? E um livro é um livro, né? É um legado, imagina. Bem orgulhosa. Claro. E se tivesse, assim, que voltar, não só nos tempos mais difíceis, mas assim, ali quando você já se viu mãe das duas meninas, tendo elas, conhecendo a Sofia, conhecendo a Olivia, o seu temperamento, o temperamento de cada uma, o que você gostaria, assim, que elas lembrassem de você quando elas fossem adultas, assim, como se você fosse da idade da sua mãe e elas a sua idade? É muito legal pensar isso, né? E aí eu vou contar uma história bem rapidinho pra eu contextualizar isso. Não tem pressa. Esses dias eu tava saindo de casa pra trabalhar e a Olivia falou, ai mãe, por que tu vai trabalhar de novo? E a minha primeira vontade, assim, como eu já falei outras vezes, filha, eu preciso trabalhar pra gente poder viajar, fazer as coisas. E aí, antes de responder, eu falei, gente, eu não vou responder isso, porque não é a verdade. Aí eu sentei e falei assim, Olivia, eu vou trabalhar, porque eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço e eu desejo muito que um dia tu possa fazer algo que tu ame tanto quanto eu amo o que eu faço. Então, se eu puder deixar alguma coisa, assim, para as minhas filhas, se eu puder mostrar algo importante para elas, é isso, assim, é viver a vida delas sem querer ser perfeita, sem querer agradar todo mundo, amando o que faz e verdadeiramente vivendo algo. Não esperando acontecer ou chegar no momento para ser feliz. Não, eu sou muito feliz com o que eu faço, com os problemas que eu tenho para resolver todos os dias. Eu acho que tu mostrar isso para as filhas não tem preço. Não tem preço, sabe? Claro que sim, entendo. E pode saber que elas estão vendo. E não é do que você diz, é do que elas observam. Observam, do exato. Bom e do ruim. Sabe que quando eu comecei com a minha mãe o Caracol há 35 anos atrás, o meu filho tinha 1 ano só. Né? E aí ele acompanhou todo o desenvolvimento. Hoje ele é um adulto e eu vejo assim que tem coisas do jeito dele trabalhar que podiam ser mais leves. Mas ele viu todo o início de um negócio e o quanto eu levava isso para casa. Sim. Da parte boa e da parte que traz muita preocupação. Porque não existe negócio... Né? A gente chegar aqui hoje e tirar da nossa rotina 1 hora para conversar e relembrar coisas, o valor que isso tem, Gabi. E o celular é um problema, porque assim, não deixa a gente esquecer que as coisas estão lá acontecendo. Então, eu acho que é um grande desafio poder estar presente. Eu acho que o meu maior desafio hoje é conseguir estar presente sem todos os meios de comunicação possíveis me acharem e me mostrarem que, opa, tem outra coisa pra fazer.
Sim. Exemplo, quarta-feira de manhã é sempre um dia que eu fico com elas. Elas têm balé, tem não sei o quê. E parece que todos os problemas do mundo acontecem na quarta-feira de manhã pra me tirar daquele lugar que eu me propus a estar. Então, assim, é um desafio muito grande tu conseguir te concentrar Sim. no momento. Ficar alheia no naquilo. momento. Isso assim, é um aprendizado todos os dias. Várias vezes eu não consigo, mas a gente tenta, né? Mas isso eu acho que é a doença do mundo contemporâneo. Tá demais, né? Porque eu também assim, eu tô todo o tempo conectada, mas às vezes parece que quando tem um problema para resolver e eu tô na base, aquele problema é menor. Se eu tô em outro lugar fazendo outra coisa, Piora. aquilo toma uma proporção muito maior. Sabe por quê? Porque a gente fica culpada. Assim como fica com os Exato. filhos, fica no negócio também. É todo um exercício que a gente tem que fazer. Exatamente, eu chego no escritório, daí às 2 horas, eu largo elas na escola, vou pro escritório. Tá, tipo assim, tudo bem, resolvi. Mas quando eu tô lá no meu momento com elas, o mundo está acabando. E eu penso, eu tô aqui. Será que eu deveria realmente estar aqui? E aí, se tá lá, eu deveria estar lá. Mas eu acho também, Gabi, que isso muito é da nossa cultura, sabe? Que a gente vive numa cultura onde a mulher tem que ser múltipla, perfeita. Dá conta de tudo. Tem que se frustrar, mas tem que ficar todo o tempo, ou não tem que ficar todo o tempo. E eu acho que isso é um exercício de se pensar. E aí é legal, né? Ter o companheiro para poder dividir. Porque a visão masculina é diferente da visão feminina. E eu acho que aí, quando o casal tem essa sintonia, isso pode ser complementar também. Sim. O parceiro, se eu puder, eu sempre falo para minhas amigas que não têm filhos. Se eu puder dar uma dica, escolhe bem o pai. Porque faz muita diferença. Na maternidade, tu ter uma pessoa do teu lado que realmente te ajude e se importe. Mas será que tem receita pra isso? Não porque tem às receita. vezes eu tive sorte. eu acho que também talento Eu acho que é da mulher. Porque eu boto no trabalho. Eu não deixo, a mãe tem que fazer. Não, por que a mãe tem que fazer? O pai também tem que dividir. Eu, pelo menos, eu penso assim. Então, eu nunca deixei o Rômulo de fora. Nunca. Eu trabalho tanto quanto ele, eu tenho tanta responsabilidade quanto ele. Por que tem que ficar tudo com a mãe, né? E aí, com o bebê pequeno é muito pior, né? Madrugadas, enfim, tem coisas que a mãe tem que fazer. Mas eu sempre coloquei muito o Rômulo no trabalho e deu super certo. E ele é super grato, porque ele viveu muito, ele vive muito. As meninas também, tanto quanto eu. Então, é muito legal o pai fazer parte e ajudar. E para fazer parte, precisa fazer, e esse fazer do cotidiano traz a intimidade, para elas também poderem ver um outro jeito de fazer que não é o jeito da mãe. Claro. É um jeito diferente. É que também, às vezes, é difícil pra gente sair desse lugar de tanto poder, né? Ai, eu não me importo. Mas do estilo de cada mãe. Eu tenho várias amigas que falam, mas chamou o pai, não chamou a mim. Eu falei, que bom, que legal, sabe? Não precisa ser só tu. Sim. O pai tem tanta responsabilidade quanto a mãe. São muitas coisas, né? Na maternidade, muitas camadas. Muitas camadas. E agora eu tô me lembrando de uma coisa que tu me perguntou no início, o que eu trago da minha infância, né? Uma coisa que... Nossa, voltei o assunto lá pro início. Mas é que eu lembrei de uma coisa muito legal. Uma coisa que me ajuda muito quando acontece algumas situações, é eu me lembrar quando eu era criança e eu fazia exatamente a mesma coisa. Um exemplo. A Olivia, que é a mais velha, a Oli, pra quem não conhece, tem 5 anos. E ela é uma menina super sentimental. E ela se magoa às vezes e vai pro quarto. E eu lembro que eu fazia muito parecido com ela. E eu lembro que eu sofria muito quando eu ia. E aí eu começo a pensar, quando eu fazia o que ela faz, de ir pro quarto ou ficar triste, eu sofria muito. Porque eu ficava lá chorando e tudo que eu queria era que alguém fosse lá falar comigo. Só que tu chora e fala, eu quero ficar sozinha, não quero ninguém. E aí eu vou lá e eu falo assim, filha, olha só, eu me lembro quando eu era criança e eu tava no teu lugar. E tudo que eu queria é que a minha mãe me desse um abraço e falasse, vamos começar de novo? E aí eu dou um abraço nela, porque eu consigo me imaginar naquela... Assim, parece que eu me vejo criança chorando, fazendo birra, mas querendo muito que alguém fosse lá me acolher. Então isso me ajuda muito a entender o que fazer com ela, né? Lembrar o que eu queria quando eu era criança, o que me faria bem naquela hora. Então é legal, assim, a gente conseguir trazer o passado, tanto pra parte boa, e também evitando as coisas que não foram tão boas, né? Mas Gabi, isso que você tá falando é uma coisa bem importante, assim, da gente pensar juntas. Porque tem muitas dificuldades da maternidade, mas também tem muitas coisas boas. E uma delas é a
possibilidade da gente reparar algumas coisas da gente. Porque talvez poder fazer isso, repara lá a Gabi pequenininha que precisava de tudo isso, mas também você possa perguntar para a Olivia assim, como que é para ti? Você gostaria que eu viesse? Fica bem? Tá bom assim? Que nessa hora, porque a Olivia, ela é fruto de uma outra relação. Sim. Ela tem as coisas dela, Legal. mas a gente pode se reparar, e a gente se repara muito na infância, dos filhos, a nossa infância, mas também é uma oportunidade de dar voz para aquela criança. Porque às vezes para ela não é isso. E é uma outra coisa que se você não pergunta, você não sabe. Pois é, eu imagino que ela quer a mesma coisa que eu queria. Olha só, agora eu pensei, não tinha pensado nisso. Mas é legal a gente, por isso é bom a gente ter um podcast, porque daí a gente pode ter tempo para conversar. Conversa. É, porque eu nunca pensei isso. em será que ela quer a mesma coisa que eu queria? Eu já imaginei que ela quer a mesma coisa que eu queria quando era criança. Tu vê, né? É isso, mas a gente pode perguntar, esse é o momento, porque provavelmente o que a Olivia diria para ti é completamente do que a Sofia. Completamente diferente, porque são duas crianças. É incrível como pode, assim, mesmo pai, mesma mãe, sair tão diferente, né? Sim, mas eu sou gêmea e sou completamente diferente da minha irmã, então. É isso é legal. A vida, né? Assim como uma blow é diferente da outra, as pessoas que estão, pode ter toda uma cultura, um treinamento, mas esse é o grande desafio, né? Lidar com um monte de gente. Gabi, mais alguma coisa aí que você gostaria de nos contar? Falamos tanto, né? Eu acho que tem tanta... Uma das coisas que eu tinha pensado aqui, mas você já falou. O que você gostaria de deixar como inspiração para a Olivia e para a Sofia? Você falou da questão de elas poderem ter esse prazer que você tem de trabalhar. Isso é uma coisa agora como inspiração, assim. Eu acho que a grande inspiração é poder ser quem elas são, sem a preocupação de dar conta de tudo e ser perfeito, porque isso não existe. Eu acho importante. Eu acho que quanto mais a gente entende isso, menos a gente se frustra, porque é impossível. Sim. Várias pessoas me perguntam, como é que tu dá conta de tudo? Eu falei, gente, eu não dou conta de tudo. O Instagram não mostra nada, só mostra a parte boa. Eu não dou conta. E tudo bem não dar conta, sabe? Então, elas saberem que elas não precisam ser ninguém para agradar os outros. Eu quero que elas sejam felizes. Que bom. Isso. Sabe? E já é um monte, né, Gabi? Já é muito. Mas assim, a gente sabe que não se dá conta de tudo. Mas eu acho que tem uma questão que eu vejo aí, sua, que isso é fato, né? Você é muito corajosa. Sou. Eu me considero. Ai, não tem medo? Tenho. Eu tenho medo todos os dias, mas vai com medo mesmo. Eu sempre falo, tu não tem medo? Eu falei, gente, sim. Eu tenho muitos receios, muitos medos. Mas se a gente não for corajosa e não ir mesmo tendo medo, o que eu acho que o medo é bom, porque ele faz com que a gente se cuide, né? E também eu sou muito impulsiva. Então, ter um pouquinho de receio é bom, porque senão eu vou, né? Sim, o medo, às vezes, ele nos ampara, né? Ampara, mas, assim, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Pra ser mãe, tem que ter coragem. Sim. Porque é muito mais fácil não ser mãe. Então, pra ser mãe, tem que ser muito corajosa. E pra dizer não também, né? Pra dizer não também. Porque às vezes é muito mais fácil dizer sim, né? Gente, dizer sim pra uma criança é muito bom. Porque tu para um choro, né? Mas e aí, quem é que tu tá desenvolvendo? Quem tu tá criando, né? E no teu negócio também é muito mais fácil dizer sim. Mas depois o preço desse sim... No que isso vai representar no todo e são muitas coisas. Outra inspiração assim para elas, não pensar que quer agradar os outros. Segue teu propósito, segue tua ideia. Eu acho que o instinto, para nós mulheres é muito importante. Eu sigo muito meu instinto. A intuição. Muito. Intuição, eu acho que isso nos diz muito. Quando a gente sabe escutar. Sim. Ela diz muito. E confiar, né? Confiar. Eu acho uma sabedoria também. E quem quiser comprar o livro, como é que faz? Tá no site da Blow, que é meublow.com.br, meublow.com.br. Produtos, os livros estão lá. E nas lojas também, já vou colocar. Nas lojas legal. da Blow. E isso é uma baita dica no mês das mamães, esse livro. Boa ideia! Não tinha pensado no Dia das Mães, já vou fazer lá nas lojas. Claro! Já vou colocar, boa ideia. Assim, aí. eu acho que... Eu tenho certeza que ele pode ajudar muitas pessoas e inspirar muitas pessoas também com ideias de negócio. Não só
falando da minha história, assim, é um pouco da história, mas tem muito insight de negócio também. Uhum. Bem legal, tá? Depois tu lê e me conta. Vou ler, o meu vou querer o Eu vou autógrafo. autografar. É isso Eu aí. trouxe aqui pra ti, ó. Ai, que amor. Na sacolinha da Blow, um livro e o perfume pra você ficar sempre Olha. mais cheirosa do que tu já é. Ai, querida Gabi, muito obrigada. Depois E agora, eu vou então, autografar. É hora de dar presente, então eu vou te dar um presente também. Oba! Um presente. Hoje eu fui comprar flores pra ti. E aí eu pensei em te dar flores amarelas porque eu acho que tu é um raio de sol. Que lindo! Ai, Vem com esse aqui. Vem com pra tudo? ti. Gente, que coisa linda! Eu amei! Gabi. Vai ficar linda na minha casa. Você é solar. Obrigada. As flores são solares, que nem Obrigada. você. Então tá, gente. A gente vai encerrando esse episódio. Foi um privilégio, um prazer. Espero que vocês gostem. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço, foi incrível. Vamos fazer outros? Com certeza. Muito Assunto obrigada. tem, né? É verdade. Então tá, pessoal. Até o próximo.